O Hamas é um grupo terrorista? Sim. E é um partido político. Vamos lá. O Hamas foi criado, gente, por descendentes, tá? Por políticos que foram oriundos, tá? De um grupo chamado Irmandade Muçulmana, que era muito forte onde? No Egito. Mas como o Egito assinou o acordo, Anwar Sadat, a Irmandade Muçulmana Egípcia fez um atentado e matou o presidente Anwar Sadat. Por quê? Porque a Irmandade Muçulmana matou Anwar Sadat do Egito, porque ele foi acusado de ser traidor. Ele aceitou o Estado de Israel. Então os islâmicos foram lá e mataram o presidente do Egito por ter aceito o Estado de Israel. E aí, a Irmandade Muçulmana saiu, ela foi perseguida, e um grupo foi exatamente para a faixa de Gaza. Quem criou, gente, foram 2 sheiks, tá? E um príncipe. Rico, não são pobres, tá? E normalmente sheik pode ser sheik, líder político, mas ele pode ser líder político e religioso. E a ideia do Hamas, gente, é um grupo radical que, na sua ideia, não aceita o Estado de Israel, 2 estados, é só um Estado islâmico. Sim. Certo? Primeiro. E eles querem expulsar os judeus de lá. E querem criar um Estado, isso o Hamas. Eles querem um Estado radical islâmico, como queria o ISIS, o Estado Islâmico. Então aqui surgiu o Hamas. Na faixa de Gaza, vamos lá, que é uma região, gente, esse é o ponto, que tem 400 quilômetros quadrados, 2,4 milhões de pessoas. Vamos lá, gente. É a maior densidade populacional do mundo. Com certeza. E aí? Sem infraestrutura, com problema sério. E o Hamas, gente, tá? Eles têm um braço caridoso, tá? É muito importante. É o clássico miliciano. Isso. Ele tem hospitais, eles têm creches, eles têm escolas. Você vai dizer, Marcos, mas eles são um grupo. Sim, é um partido político que governa hoje. Certo? Porque a autoridade palestina é muito... A autoridade palestina daí é outra. A autoridade palestina é o Fatah. Eu já vou falar para vocês que fica na Cisjordânia. Como é que formou, então? Bom, vocês viram aquela foto, percorreu o mundo, né? A opinião pública mundial ficou contra Israel e a ONU começou a pressionar Israel para solucionar o problema palestino. Por isso nós nos encontramos, Noruega, Oslo, e em 1993, vamos botar a próxima imagem, essa é a grande imagem. Vamos lá. Tá ali, ó. Tá ali, gente. Dá uma olhada, então. Então nós temos ali, tá? O Bill Clinton. Do lado nós temos esquerdo, então, o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e do outro lado, o presidente da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. O que aconteceu nesse acordo? Vamos recriar o Estado da Palestina. Onde nós vamos recriar? Faixa de Gaza e Cisjordânia. Tá. Que é a antiga parte que sobrou. Ilhados daí? Isso, separados. Então, o que assinaram aqui? Olha, assinamos a criação da Autoridade Palestina, que não é um país independente ainda, tá? Porque ele precisa de vários estatutos para a ONU reconhecer a independência. Qual é o problema aqui? Primeiro, aqui, na Conferência de Oslo, Washington, não falaram nada em assentamentos de comunidades judaicas, nada. Falaram, é proibido assentar mais colonos judeus nas 2 regiões. Não falaram nada. Beleza? Primeiro detalhe. Segundo detalhe, um judeu ortodoxo matou Yitzhak Rabin, porque considerou ele traidor porque deu terra para os palestinos. Porque foi lá fazer acordo com os palestinos. E aí mataram Yitzhak Rabin. Então, gente, o que é a Palestina? A Palestina é um país hoje em formação que é dividido, na verdade, é um país único, mas tem 2 regiões. Aquela faixinha pequena, que é a faixa de Gaza, e lá em cima, que é a Cisjordânia. E aí a Palestina é outro problema interno dele. Eles têm uma subdivisão entre 2 grandes partidos. Hamas, né, que domina a faixa de Gaza. Ele domina a faixa de Gaza, não aceita a existência do Estado de Israel, e na sua formação está lá escrito no documento, nós vamos expulsar os judeus do Oriente Médio. Já a autoridade palestina, hoje, desde a época, tá, o líder do Hamas chama Ismael Haniyeh. Desde aquela época, tá? 1994. Já o líder, tá, do Al-Fatah, o Fatah, que é da parte lá de cima da Cisjordânia, que é a maior parte, tá? Ele é, então, Mahmoud Abbas. Sim. E o Fatah, ele aceita o Estado de Israel, aceita, e tem negociações. Continua negociando até hoje para Israel sair de lá. É importante só mais um detalhe, depois a gente pode conversar aqui. Em 2002, ocorreu uma nova intifada, tá? Por quê? Na época tinham o líder do partido Likud, o Likud é de extrema direita, tá?
dentro de Israel. Ele foi, é o mesmo problema agora, ele foi visitar um lugar que é um monte sagrado, Templo do Monte. Mas, ao mesmo tempo, é o Templo do Monte, que é um lugar sagrado para os judeus, e é a mesquita de Al-Aqsa, que é essa mesquita que é o problema atual, que é islâmico. Aí ele foi lá e botou as mãos nos lugares que não podiam, rezou que não pode, se o judeu rezar, só islâmico, e ocorreu uma intifada muito pior, gente. Com não só pedra, mas homem-bombas, mulheres-bombas, uma coisa que a gente nunca tinha visto na história. E aí resolveram, vamos resolver. Em 2005, o grande passo de Israel. Israel saiu da faixa de Gaza. Sim, mas o que Israel vai fazer lá? Tirou o assentamento dos seus colonos, que não eram muitos, mas tirou. Claro, Israel também tem que cumprir, mas saiu, né? O que ele ia fazer na faixa de Gaza? Era muito perigoso para ele. Aquilo lá é uma bomba pronta para explodir. Foi embora. Só que Israel ainda não saiu da Cisjordânia. Se a gente puder depois olhar ali os mapas, a gente vai ver que a Cisjordânia, ainda nós temos muitos assentamentos judaicos lá, de colonos judaicos. Está lá, ó. Estão vendo? Então, a Cisjordânia, ó, Hamas, ali, a faixa de Gaza é toda do Hamas. Toda verde, né? Toda de islâmicos. Sim. Agora, olha a Cisjordânia. O verde é islâmico e o resto é habitado por israelenses. Não é que não existe palestino dentro de Israel, existe muito. Tá? Só que nessa região ali em branco, dentro da Cisjordânia, onde Israel não saiu, aí tu tem o exército de Israel ali dentro. Então, quem governa é o Fatah, Mahmoud Abbas, mas ele não manda militarmente, porque quem manda é Israel.